Wagner, é o seguinte, eu não aguento mais esse povo que trabalha aqui, viu? Ninguém é bom aqui. Mauro, a pessoa tá reclamando, você precisa aprender a Reclama- lidar com pessoas. É eles que não sabem lidar, eles não sabem aprender o trabalho, eles não sabem entregar o Ô, projeto. Mauro, eu entendo, você é muito bom, mas a gente precisa de uma equipe, a gente precisa... Todo mundo tá errado, só você tá certo? E não? Ah, Mauro, mas por que de tudo isso? Por que você tá tão assim? Ah, porque o nosso tema hoje, a gente vai falar justamente dessa incoerência, né? De colocar o currículo ali de habilidades certificadas na frente das habilidades Você tem sociais. falado muito uma frase que eu acho que você devia repetir agora aqui. Que é a Que as qual? pessoas são contratadas, como que é? Eu aprendi isso com uma amiga de RH. As pessoas são contratadas porque elas provam no currículo que elas sabem fazer, mas elas são invariavelmente desligadas porque não se deram bem no grupo. Fica a mensagem. Então, acho que esse um pouco dessa nossa encenação tenta trazer isso, né? Alguém que é intolerante com os outros, que não Sei. sabe ter essa relação em grupo, é ela que vai ser dada tchau aí desse cargo, Tá, desse mas estágio que não me ela está. enrola dessa vez não, Mauro. Enrolar por quê? Porque vamos de Shazam, Shazam, o é isso Shazam aí. sempre abre aqui os nossos Tá episódios. certo. Lembrando que o Shazam é uma maneira da gente já aquecer o nosso cérebro Desbloquear. para o tema que está chegando, né? Certo. Então, Mauro, eu queria ver com você uma coisa aqui. Diga. Queria que você me falasse três habilidades que você sabe que você tem ali, suas habilidades sociais, que você sabe que você tem. Pelas habilidades sociais, a gente vai falar muito hoje sobre hard skills e soft skills. O que ele está Certo. pedindo agora aqui é os soft skills. Então, acho que uma habilidade é aquela história, né? Se três pessoas te elogiam, elas não se conhecem, te elogiam pela mesma coisa, começa a acreditar, Olha só. né? Então, acho que um dos primeiros elogios que eu tive foi justamente o processo da empatia, né? Legal. De eu conseguir ouvir, entender ali as dores ou as alegrias daquela pessoa que está falando comigo, seja um amigo, seja uma relação pessoal, seja, quem sabe, até um cliente, e eu Sim, conseguir devolver essa empatia ali numa conversa, quem sabe até numa atitude. sim. Uma segunda habilidade, eu acho que é a capacidade de não julgamento. Né? Eu acho que a gente está vivendo tanto embates ali, às vezes momentos nervosos, Sei. seja com um amigo, seja com uma relação pessoal, seja com o cliente. Há um momento de tensão. Sim. E não julgar nesse momento, eu acho que é uma grande sacada para você afastar ali a, o que pode nublar ali a sua conversa, a sua atitude, a sua negociação, e eu conseguir ali passar para um estágio de solução. Então, Bacana. não ter julgamento. E uma terceira, eu acho que é a capacidade de comunicar. É o que a gente chamaria de comunicação não violenta. Né? Hoje tem esse nome, Sei. mas eu lembro que eu era já muito elogiado sobre a minha capacidade de comunicar com diferentes tribos e Uhum. conseguir ter empatia, conseguir ter ali não julgamento. Então, a capacidade de articular, né? De comunicar, de negociar. Bacana. E quais são as suas três habilidades aí sociais que você sabe que você tem? Bom, eu acho que o primeiro é a empatia, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que quando chega, se dá bem com todo mundo. Eu tenho Joia. boa comunicação com as pessoas, eu sei Sim, me dar sim, bem, concordo, concordo. né? Você tem esse péssimo jeito de fazer amizade, né? Você tem Pois é. uma relação interpessoal muito boa. Parabéns, Wagner. Bom, uma coisa que eu, assim, a capacidade de adaptação minha eu acho muito boa, sabe? Eu tô num Joia, ambiente, concordo. eu costumo dizer, eu sempre gosto de ir com projetos abertos, né? Joia. Porque eu Com só, tribos diferentes. exato, Parabéns, né? concordo. Então eu acho que né, eu sou meio camaleão nessa hora, assim, Joia, joia. se eu estiver falando com os manos, eu vou falar com os manos, se eu estiver Joia, falando com os senhores, eu vou falar com os joia, senhores, perfeito. e vai ser tudo muito bom, muito bacana. Joia, joia. Você tem uma desenvoltura muito grande. Parabéns, né? Parabéns. E o terceiro? A Eu terceira habilidade? acho que a solução de problemas é uma... Pode ser? Joia, concordo. Né? E eu gosto de trazer, né, uma coisa que veio do design thinking ali, né, que é você usar o meu lado criativo para resolver problemas. Eu acho que isso Joia. é... E aí, na solução de conflitos, alguém que tem essa habilidade de caminhar para a solução evita o conflito. Uhum. Adorei. Essa é uma terceira importantíssima habilidade. Muito legal. Parabéns aí. Parabéns para nós, né? Não é? Parabéns para nós, E né? vocês? Contem aí pra Conta aí gente. com a gente. Quais são as Né, suas três habilidades sociais que você tem aqui? eu já queria começar de um jeito diferente, do jeito Diga. que nós termina. Como é que a gente termina? A gente Conta pro pessoal aí onde eles podem assistir a gente agora, Mauro. Ah, Vamos falar sim, muito aqui entendi, agora. bacana. Ó, a gente agora
Continuamos com o Instagram, né? Cafeína Criativa Cast, nosso Nosso canal perfil também no no YouTube. YouTube, que vocês estão, sigam aqui com a gente, toque ali no sininho, por favor. E a gente tem agora uma parceria com Conteúdo e Mais, que é um portal de N notícias, vocês vão visitar lá e vocês vão achar N colunistas, né? Fala de empreendedorismo, fala de marketing digital, fala sobre economia, fala sobre turismo, sobre astrologia, numerologia, tem um pessoal muito bacana lá, e eu escrevo lá já há um tempo como Leolo, né? Que é o meu alter ego que fala sobre música contemporânea. E um tempo atrás, o pessoal do Conteúdo é Mais viu os nossos vídeos e falou: Mauro, traz esses vídeos para cá, vamos abrir uma coluna Cafeína Criativa e vocês publicam por aqui. E cá Então, estamos. e cá estamos, né? Quem está assistindo a gente aqui pelo Conteúdo é Mais, obrigado aí pela parceria. Obrigado, Márcio, obrigado a Selma, né, que cuidam ali do portal Conteúdo é Mais, nos convidaram e É isso. Uma com coisa legal de grande falar, carinho. gente, quer participar? Eu tinha vontade de participar lá, gravar com eles. Manda aí pra gente, quem sabe, Vai que né? Tem uma ideia, gostaria que eles um falassem. tema, sugestão de Exato, temas. Shazam. Faça o Shazam com a gente, isso é importante. É Joia. legal para você destravar ali e de repente, né, Interagir com a gente. interagir, entender melhor, né, o que a gente está O que a gente passando está aqui. tentando propor aqui para vocês. Sim. Tá bom? Legal, bacana. A gente inverteu ali, a gente sempre dá esse jabazinho no final, a gente trouxe para o começo. Exato. Legal. Ó, a gente vai começar aqui com uma pergunta muito importante. Ela vai ser o mote desse tema aqui, desse nosso episódio. Então vamos lá. O que realmente diferencia profissionais hoje? Saber usar ferramentas ou saber lidar com as pessoas? Esse é o grande mote aqui do nosso tema. A gente vai tentar responder isso aqui, Sim. não é? Qual é a sua opinião? Mauro, eu acho que a sua frase inicial responde toda. Eu começaria e terminaria com ela. Ah, entendi. Porque eu acho muito assim, hoje quando você. Eu vejo muito as agências fazendo o quê? Trabalha muito na loucura. Joia. Então É o eles vão cenário atrás. que ele vive Exato, é diariamente. sempre na loucura. E o que que acontece? Na loucura eu contrato pela ferramenta, Ferramenta. Entendi, né? entendi. E é normal. Só que aí a rotatividade é tão grande porque é isso, aí a pessoa não se adapta com a cultura da empresa, não se adapta Joia. com outras coisas ali, né? Com o dia a dia. E aí então, então eu acho que infelizmente as pessoas ainda começam pelas ferramentas, que é algo que Que é você o que a pode gente aprender em consegue. curto prazo, e aquela coisa que é comportamental, que é o que vai, né? Então, Manter unido. eu acho que a sua frase inicial Joia, joia. resume com tudo para mim. Eu acho que e é interessante porque essa frase veio de uma pessoa muito bacana, muito importante no cenário do RH, né, de recursos humanos. E é interessante que, né, que eu acho que como meta ali do RH é construir equipes que se deem bem e gerem sintonia, né? E a gente vai falar bastante coisa aqui, mas acho que o que a gente está tentando desenvolver é como é que eu aproximo pessoas que vão ter essa sintonia e essa sintonia vai gerar uma força sinérgica. Eu não sei se o que eu vou falar faz sentido, Mauro, mas eu acho que o maior problema nas empresas hoje é que geralmente quem gera essas culturas é o marketing. Mas quem contrata é o RH. Quem contrata é o RH. Então, por isso que é muito importante. E aí não é, sabe? E não tem essa conversa. Por isso que é importante o gestor da área ter o amparo do RH na hora da contratação. Sim. Porque se você vai trazer alguém para o cenário operacional, tem ali um perfil comportamental, de comunicação, de raciocínio técnico. Sim. Você vai pegar alguém para fazer vendas, tem ali um perfil comportamental igualzinho, né? E um perfil ali de ferramentas. Sim. Ao final, quando esses grupos estiverem montados, entra o mais difícil, que é fazer que essas equipes tenham sintonia entre si e que os seus trabalhos unificados. Tem que fazer treinamento com o Mauro. Tem que fazer treinamento com o Mauro. O Mauro é ótimo para isso. Para justamente provar para os outros grupos que a sua tarefa, o seu departamento tem uma importância estratégica dentro daquele negócio. Quando todo mundo se toca disso, né, que todo mundo tem a sua própria habilidade, aí as empresas dominam o mercado e aí todo mundo é muito bacana. Eu acho importante dizer que eu já vivi cenários de trabalhar uma dinâmica muito grande, ali, muito rápida, muito urgentíssima, mas mesmo assim todo mundo trabalhando com uma qualidade de relação muito importante ali, muito legal, muito valorosa. E aí o lucro vem. Eu vou falar uma coisa que a Juliana, uma piada interna minha da Juliana, que é até pecado. Vamos lá. O sistema funciona, mas as pessoas é um problema. Eu tinha um amigo que trabalhava comigo de vendedor que ele falava:
Eu quero vender e ele quer comprar. O importante é que tem duas pessoas para negociar. E aí atrapalha tudo. Né? Mas as empresas querem comprar e querem vender, não é? Mas tem duas pessoas para negociar e isso pode dar muito errado ou muito certo. Né? Então, olha que interessante. Né? Quando a gente começa a falar sobre essas habilidades sociais, é importante a gente voltar duas casinhas nesse banco imobiliário e lembrar das hard skills. O que é hard skill? Hard skill é aquilo que a gente comprova no nosso currículo. Eu estudei, eu tenho certificado. Eu fiz isso, tenho certificado. Eu trabalhei em tal lugar, eu tenho certificado. Eu ali tenho a carteira de trabalho para provar que eu fiz isso, aquilo. Então, são as habilidades técnicas que você consegue comprovar. Invariavelmente, essas habilidades começam a conversa. Sim. Mas é muito importante que exista um segundo estágio nessa seleção de grupo, de pessoal, que desenvolva para saber quais são as habilidades sociais que essas pessoas, esse candidato ou candidata tem. Porque, de novo, você é contratado pela hard skills, mas é desligado porque não tinha o soft skills. Sabe que eu vejo uma pessoa próxima, que toda vez que ela precisa contratar alguém para o time dela, o sofrimento dela porque ela acha uma pessoa que ela acha perfeita. Aí tem todo um outro processo que outras pessoas precisam validar, embora a pessoa vá trabalhar com ela. Né? E aí, de repente, há tanta burocracia e a pessoa, mas eu gosto mais desse, né? E acho que a vontade da pessoa é falar, mas vai trabalhar comigo, o que você acha de eu ter uma prioridade na escolha? Né? E a pessoa fez, ela viu, aquilo tá dentro. Interessante. Vou dar um exemplo, a Juliana, por exemplo, trabalha com a parte de processos, e basicamente ela está fazendo o que o tempo todo ali? Reunião e apresentando dados, apresentando coisas de como melhorar alguma coisa e tal. Então é sempre reunião. Então, minimamente, alguém que vai trabalhar com ela tem que falar muito bem. Tem que falar bem, tem que ter postura dentro de uma reunião. Exato. Ficar muito quietinho então, na reunião exemplo, não adianta nada. Aí, e se a gente joga isso para uma outra pessoa, para um RH, contratar, e ela vai, não, mas essa pessoa manja dessa ferramenta. Tem que ter uma sintonia. Quem é o responsável pelo posto, pelo cargo, e a pessoa que vai fazer o processo de contratação. E aí eu vou dar um exemplo meu, uma vivência minha. Em algum momento eu vivi ali anos fazendo venda de logística. Pela minha performance, eu fui convidado a participar de um cargo de gerência. Tinham outros candidatos ali na história. E eu era o mais novato. Você não quer participar? Quero. Passei ali nos testes e fui contratado para fazer a gerência daquele grupo, daquele time que eu já trabalhava ali há um tempo. O que foi importante para mim? Eu digo isso para todo mundo perceber. Em todo esse processo, a empresa notou que eu era novato em cargos de liderança, mas notou ali pelos meus testes que eu tinha as habilidades sociais. Os testes mostraram que eu tinha habilidade social, mas eu era novato. Então, durante um período, talvez os 3 primeiros meses, qualquer decisão minha ali sobre mandar alguém embora, contratar, eu tinha alguém de RH do meu lado. Então, as primeiras entrevistas de candidatos, tinha alguém comigo. As primeiras demissões que eu tive que fazer, tinha alguém comigo. Como que eu decido de um candidato para o outro? Tá vendo? Esse teste aqui deu isso aqui, esse teste deu isso aqui. Mas lembrando, você é o dono da vaga, Mauro. Você é o responsável pela vaga. Né? Então, esse amparo de alguém de RH do meu lado, falando ali de como a parte técnica de como escolher um candidato, né? Você tem lá 10 candidatos que para você é muito bom, os 10. Mas como é que eu separo? Eu acho que isso, né? Quando você está contratando alguém, é muito mais fácil. Calma, deixa eu falar. Calma, muita calma. Não é fácil contratar, você tem que ter uma habilidade muito boa. Mas contratar é mais fácil porque digamos que é uma solução, é uma alegria. Pode ser, concordo, na alegria. Só que é mais fácil por causa disso. Quando você tem que mandar alguém embora, sim. Eu falo entendi o que é o fácil que você quis dizer. Só que o que contratar acontece, é legal, dá tchau. Só que se você não faz a contratação de um jeito bom, depois você vem com uma dor logo na sequência. Exato, a dor é logo na sequência. E acho que é importante a gente falar, né? Você pode fazer 10, 15, 20 demissões. A sensação do estômago embrulhar vai ser igual na primeira e na última. Você sabe que uma coisa que é importante pensar também é o lance da autossabotagem. A gente começou com o Shazam aqui, que é muito importante. Joia. Porque eu sou bom. Né? É uma pergunta clássica de seleção. Eu tenho em casa uma pessoa que ela se julga que ela não é boa com pessoas. Joia. Né?
E ela é a pessoa que mais se destaca na empresa. Ela vem Ó, crescendo muito, que é a joia, Juliana, joia. né? É a Porque autopercepção, né? basicamente ela envolve as pessoas assim, ó, tem que fazer, ó, vai ter que trabalhar mais, basicamente é isso, É, e o vai. pessoal vai ainda E aí o sorrindo. pessoal, tipo assim, se eu vou lá e mandar, né, não é o caso, Não é o é, caso, né? Se fosse hipoteticamente, ele se no eu lugar tivesse que dela. mandar, a pessoa, porque ele tá mandando, a Juliana, ela vem envolvendo, É, daqui a pouco a pessoa tá é. fazendo, Isso é a primeira né? característica da liderança. Não é mandar, é influenciar. É, Acho que isso é uma coisa bacana de pensar num e, exemplo de e cargo todo mundo aqui. questiona, Juliana, você fala que não é boa com pessoas, mas você é excelente, Joia. né? Olha que E legal. liderança, Juliana, vou falando aqui, viu, Juliana? Liderança é também uma habilidade social. Sim. Um exemplo, né? Eu posso dizer que entre os meu círculo de amigos, muitas pessoas vêm se consultar comigo, pedir minha opinião. Eu estou começando um trabalho novo, vou fazer. O que você acha, Mauro? E eu vou lá e dou minha opinião, sem julgamentos, eu consigo dar uma opinião ali clara, sincera, né? Sobre as informações que ele me deu ou ela me deu. Então, viu, Juliana? Ter esse raciocínio, esse tino de liderança também é uma habilidade social. Parabéns para você, viu? Legal, ó, a gente está caminhando aqui, acho que hoje a gente vai cumprir a pauta. Vamos Ó, lá, ó. Profissionais excelentes, tecnicamente, podem ser pessoas difíceis de trabalhar em equipe. Acho que essa é a mensagem do que a gente está falando. nossa, Né? ego. Às vezes o ego, por causa da habilidade Sim, na técnica, minha área acontece eu sou muito. formado em Harvard, né? É, Alguém já deve ter não, falado mas isso. na minha área acontece muito, Mauro. Assim, publicidade, ela é voltada total. Quando você vai para as agências maiores, Joia, é muito ego rolando. muito, É concordo. muito tipo quem tem o cérebro maior, sabe? Joia, joia. Então, Quem tem o cérebro maior, adorei, adorei. né? E aí eu acho que, e às vezes é isso, né? E às vezes a pessoa que, só porque ela não tem todo aquele ego, mas tem muito mais, desenrola muito mais, Mais simpatia ou e empatia, às vezes essa pessoa acaba se ferrando só por isso, porque joia. é um mercado difícil, Mauro, porque eu já vi pessoas muito boas com cargos, Tecnicamente, com cargos péssimos, sem valor nenhum, joia. e aí do nada a empresa tem aquela pessoa e fala, não, mas aquele fulano ali trabalhou Aí vai naquela lá. empresa, fez Aí vai aquilo, lá e contrata alguém fez externo. um comercial, só que assim, uma pessoa que chega no nível de fazer um comercial é uma equipe gigantesca, de repente aquele cara apertou o botão play Pode ser, né? E eu acho que né, essa demanda, né, de saber trabalhar em grupo não é para qualquer um. sim, Né? Eu acho que a gente tem que falar isso olhando na retina de quem está nos assistindo. Liderar não é para qualquer um, fazer demissão não é para qualquer um, contratar não é para qualquer um, fazer projeto gráfico não é para qualquer um. Cada um tem a sua habilidade. exato, Eu gosto de imaginar que todo mundo tem uma mochila de habilidades. Né? bom, E quando a minha mochila se junta com a mochila do Wagner, da Cláudia, da Josefa, do Rui, se a gente junta essas mochilas, dá uma empresa inteira. exato. Só que ele falou uma coisa muito importante: o ego não pode estar na frente. Porque o ego acho que é uma das coisas mais prejudiciais para uma carreira. Você sabe que eu tive uma pessoa que trabalhou comigo aqui e ela ficou uma semana só, porque eu tive um pupilo, o Mauro conhece perfeitamente o Alex, Alex, grande Alex, foi um abraço. grande pupilo meu, trabalhou muito Muito tempo legal, muito comigo. bacana, pessoa E, meu, o genial. Alex manjava muito, assim, ele trabalhou muito tempo mesmo comigo. E ele manjava muito, desenrolava, mas super humilde, não sei o quê. Joia. Aí um dia veio essa pessoa, começou a trabalhar aqui com a gente e tal. O Márcio trabalhava aqui com a gente também. Estamos sentados aqui, eu e o Márcio, o Alex e o outro menino ali. Aí o Alex viu ele fazendo uma coisa e achou legal. E nós tínhamos muito essa troca, né? Oh, como que você fez isso? Aí o moleque falou, você não sabe? Aí o Márcio olhou pra mim, eu Como olhei se pro fosse, né? Márcio. Aí tá bom. Aí o moleque falava, sabe, tudo era isso. Tudo era isso. Meu nariz em pé. E aí, tipo, modéstia à parte, eu era o mais antigo de área ali, né? Eu falei, meu, eu preciso dar uma invertida nesse moleque. Joia, E enquadrada. aí eu só cheguei uma hora, eu falei pra ele assim, eu falei, meu, vamos pensar aqui, ó, de todo mundo aqui, ó, quem trabalha mais tempo com isso? Você. De todo mundo aqui, ó, quem tem mais expertise com isso? Você. Então, baixa a tua bola aí, velho. Segura a onda, Aí filho. ele, eu falei, Segura a onda. meu, na moral, velho, Joia, a gente troca aqui. joia, Porque o que você perguntar pra mim, eu vou te responder. Pode ser que o Alex agrega muito pra você. joia. Se você der essa Se liberdade. você der a liberdade. Porque O Cotec você foi isso. Ele foi contratado pelas ferramentas e foi demitido. foi demitido porque não sabia se dar bem em grupo. Né? Exato. Você falou uma coisa muito importante, né? De essa história do ego, essa empáfia, né? De achar que eu sou mais do que todo mundo. E não à toa a gente começou com o teatrinho, né? O teatrinho dizendo essa diferença. Quando a gente tem essa atitude,
Tudo bem, você pode ter todo o teu esforço de ser letrado, ser certificado e tudo mais, mas isso não te dá o direito de humilhar as pessoas, de faltar de empatia, afastar o bom humor de um clima organizacional, por exemplo. Né? Então, muito importante isso a gente tocar nesse tema. E acho que é uma coisa. Por que a gente trouxe esse tema aqui? É legal a gente falar. Eu trabalho com treinamento há um bom tempo, né? E eu digo para vocês que dos 10 anos para cá, temas ligados a soft skills ganharam uma importância muito grande nas empresas. Posso fazer uma O pergunta? que antes era frescura, né? Eu lembro de, vamos fazer um treinamento sobre isso. Não, não, isso é frescura. Isso é frescura. Hoje não. Isso vem na frente dos treinamentos técnicos, por exemplo. Diga. Então, as soft skills, elas são hábitos. Hábitos. Não? Posso dizer que acho que o hábito de construir uma habilidade. Então, o que eu quero entender, que a pergunta que eu quero te fazer é, você meio que respondeu sem saber, Joia. mas eu consigo estudar, aprender isso? Sim, sim. Acho que você usou muito bem o termo hábito. Porque vamos imaginar empatia. A empatia, a gente gosta sempre de fazer um comparativo da empatia com você está fazendo corrida, né? Você tá fazendo um circuito de corridas. E quando a gente começa a fazer o processo de corrida, você tem que ganhar um condicionamento físico. Sei bem como que Não é? E quando você alcança esse condicionamento físico, você controla seu batimento cardíaco, o seu suor diminui, a sua necessidade ali de respiratória também vai abaixar, então você vai conseguir manter um ritmo muito mais bacana para a sua corrida. A empatia, ela é a mesma coisa. Eu preciso praticá-la, notar quando eu entreguei empatia ou quando eu não entreguei empatia, para saber que eu estou ficando bom naquilo. Entendi. Então você tem que praticar. Então, vou dar um exemplo, né? Se você me conta uma piada sem graça, qual seria a minha reação? É fazer aquela carinha. Sei. Essa minha cara quer dizer que eu estou em sintonia com o teu assunto. Sei. Agora, se eu dou uma gargalhada desmedida, que piada engraçada! Eu estou sendo falso com você. Sim. Isso não é empatia. Ao mesmo tempo, se a piada é sem graça, poxa, Wagner, tu podia melhorar, né? Sim. Então, eu ter essa relação de sintonia com o que você está Sei. falando no mesmo tempo, quer dizer que a nossa sintonia em temas, em valores, em assuntos, está alinhada também. Tá com problema com o seu microfone, meu amigo? Desligando, tô percebendo. Será que é a bateria quer fazer um. Não, Vamos seguir? Vamos seguir? Então, ó, eu vou puxar o meu mais aqui pro canto, ó. E eu ia falar pra você, traz ele aqui, ó. A gente fala daqui. Joia, joia. Então vamos lá, ó. Problemas técnicos. Ó, a gente adapta, né? Ó, Não precisa nem pôr, só por aqui assim, ó. Já tá tudo certo. Perfeito, legal. Ó, eu vou fazer aqui, ó. Vou melhorar um pouquinho, quer ver? Perfeito. Ajuste, ó, o ar, ó, em voo. O avião Como diria voa. o grande Luciano Huck, no ao vivo tem dessas coisas. Tem dessas coisas. O aí. louco, bicho. Ô, louco, meu. Aí já é outro lá, já é outro cara que saiu lá. Também falava. Vamos lá, Mauro. Continua. Então, e aí quando a gente começa a falar sobre essa maneira como a gente se relaciona, né? A empatia é um exemplo claro. A gente falou da liderança, Claro. a gente falou da comunicação. Tem uma série de outras situações que a gente pode perceber que melhora a sinergia do grupo. Essa é a grande sacada que as empresas se tocaram e por isso que isso ganhou um valor grande. Faz sentido? Total. Legal. Então vamos lá. Outra situação aqui, ó. Vamos fazer uma pergunta que a gente vai tentar responder aqui automaticamente. Por que tanta gente tecnicamente competente falha em cargos de liderança? Por que pessoas boas... Eu acho que são treinamentos diferentes, né? Eu vou falar, eu sou muito da parte produtiva e eu, né? 2026 é algo que vem me trazendo para o outro lado, para a ponta do mais líder do que produção. Eu preciso, o meu Pareto, né? Está me tirando mais da produção e colocando outras pessoas para fazer isso. Entendi. E eu acho que é muito. Você acaba estudando muito ferramenta e aí é isso. Eu que trabalho por conta, por exemplo, você me contrata para fazer arte, quanto mais arte eu fizer, é pouco relação. Vamos lá, produz. Então você tá... E é legal a gente sintonizar isso, porque quando a gente fala sobre o cargo de liderança, talvez a maior importância das habilidades está nessas habilidades sociais. Não necessariamente um líder ele não precisa saber de todas as demandas, todas as atividades, todos os formulários. Isso é para a equipe saber. Né? Para quem foi contratado para fazer essas demandas. Ele nem eu falo que ele nem pode, não que ele pode. Mas se um líder
tá fazendo tanto o lado do processo, ele tá Ele sendo. está deixando de ser Ele tá líder. deixando de Ele ser está líder. virando chefe e está O deixando de chefe, ser ele líder. é, ele é Né? a produção mais cara, né? Exato. Interessante porque a liderança é aquela história do olhar, o olho do águia, né? Olhando por cima, sabendo como estão as demandas, quem está precisando de uma força, quem está adiantado ali no sistema. Sim, E o líder ele tem a função justamente de saber orientar, né? sim. De traduzir esse comportamento de grupo para o individual, e o individual começa a contribuir com o grupo. Então, eu digo o seguinte, eu vou dar um exemplo de uma vez a gente fez uma mudança de gerencial, de passar por uma pessoa que era um líder de área operacional, a gente convidou ele para ser gerente operacional. Em 2 dias de liderança, ele pediu para voltar para o cargo anterior. Ele falou: eu não sou, não é comunicação, eu gaguejo, eles não vão acreditar em mim. A pessoa sabia tudo do operacional. Mas quando colocou ela no cargo de liderança, aquilo amarelou, ela ficou gaga, né? Sei. Começou a lhe gaguejar em tudo que dizia, por medo de estar dizendo uma besteira. Então ela pediu: oh, eu quero voltar. Isso eu achei tão bacana do Marcelo naquela época, né? A pessoa chamava Marcelo. Achei muito sincero, muito justo para ele mesmo tomar aquela atitude e pedir para ali para voltar uma casinha no Sei. jogo do banco imobiliário que ele estava E nem fazendo. sempre, nem E todo mundo ficou tem. tá feliz da vida até hoje E nem todo trabalhando mundo com tem essa aquilo. opção, né, Mauro? Porque Exato, você sabe que exato. lá onde a Juliana trabalha é muito disso. Quando vai ter Uma uma promoção? promoção, aí o pessoal é muito cálculo ali para chegar, até para evitar isso. Porque a pessoa às vezes ela manda tão bem naquela área, É. aí, pô, legal, Quando você tira ela da né? área, ela pode E aí azedar. você tira ela zero e aí basicamente se É. ela azedou, ela teve um aumento, ela teve tudo, não dá para voltar para trás e dali para rua, Exatamente. Então, né? de novo, volta aquela ideia de ter alguém do RH sempre te amparando nessas decisões, né? É, Porque eu vou lembrar de uma outra situação, né? Em alguns treinamentos de grupo, a gente fala sobre empreendedorismo e eu tento trazer ali o valor de quem aqui quer ser empreendedor. sim. Dou lá umas atividades e tal, e aí eu fico sempre esperando alguém da turma vai falar: nossa, como é difícil ser empreendedor, Mauro. Eu falei: obrigado por você dizer isso. Esse era o Sei. gancho que eu precisava, porque nem todo mundo vai ser empreendedor, nem todo mundo vai ser líder. Então, quando você encontrar um empreendedor que te faça bem, que você tem relação, chame para você. A mesma coisa, valorize aquele que é líder. E lembrando, hein, Mauro? Ser empreendedor, ele te dá liberdade. Te dá Você, liberdade, concordo. você é livre para trabalhar aos sábados Aos e sábados, domingos. domingos, e sem reclamar, e sorrindo. Né? Pois é. Um exemplo bacana, né? Bacana falar desse sorrindo. Sexta-feira, fui fazer um treinamento numa empresa, que eu vou lá todo mês e tal. Sei. Aí um treinamento que era para fazer das 6 às 8 da manhã, fui lá cumprir, voltei para casa, tomei banho, comi e tal, e voltei para fazer uma turma das 19 às 21 de uma sexta-feira. Sei. Então, quando eu dei o treinamento para a equipe de manhã, eles estavam entrando no turno. Quando eu chego à noite, ali no começo da noite, para assumir a segunda turma, o pessoal saindo do turno: ué, você está aqui de novo? É. Aí eu falei assim: sim, o que eu não faço por essa empresa? Né? E feliz da vida que eu estava indo embora, quase Com 10 da certeza. noite para casa, que fui lá, consegui cumprir, fazer o que eu gosto, o que eu sei fazer, Sim. né? Que era justamente fazer esse grupo ter uma sinergia melhor. Sim. Então, acho que essa minha habilidade colocada, empregada de um jeito ideal, me deixa feliz e faz as pessoas felizes também. Né? Muito bom. Nada como fazer o que você gosta. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre quais são as hard skills, perdão, as soft skills mais solicitadas no mercado hoje. Opa. Vamos lá, a gente já falou já de algumas aqui. Alguém tá com o currículo na mão? Anota aí, anota aí, anota aí. Ó. A primeira delas é comunicação clara, escrita e verbal. Você deu um exemplo muito bacana, que a Juliana é muito boa nas reuniões. Sim. Se você quer trabalhar bem com a Juliana, você vai ter que ter uma comunicação Eu boa. falei num episódio aqui, né, que a Juliana é muito boa mesmo em, assim, em reunião e tal. Eu lembro que quando eu fui fazer uma reunião lá com ela lá de uma empresa que foi de indicação e tal, Joia, que eu fiquei com. Era minha empresa, a Juliana foi comigo, porque ela já joia, entendia um pouco do assunto lá, que era sobre cinema e tal. joia, E aí eu ficava com receio de falar perto dela. Porque joia. ela é muito boa fazendo isso. Olha aí, ó. Tá vendo? Mas eu acho que é aquela história, né? Não fique com medo dela, se inspire com ela, né? Acho que esse é bacana da Sei. comunicação. Empatia, a gente já falou aqui, que é aquela capacidade de se colocar no lugar do outro, seja uma alegria ou seja, quem sabe, uma tristeza, você também conseguir entender qual é o lado daquela pessoa, aquela Sim. demanda ali. A escuta ativa,
que é uma habilidade de ouvir mais do que conseguir falar, né? Sim, Sabe aquela pessoa que te interrompe na tenho frase, muito já problema com completando a isso. tua frase? Isso não é escutativa. Gente, isso eu tenho muito problema. O Mauro sabe, eu tenho. Isso não é Eu escutativa. assim, eu treino muito agora para ouvir mais, Joia. porque meu cérebro trabalha tendo muita ideia, fazendo muita Bacana. coisa. Então a pessoa tá falando, Ele já completou a eu já frase. tô pensando, ó, dá para fazer isso, ela nem terminou de falar. Ah, mas eu posso te dizer isso agora em voz alta aqui, meu amigo. Já mudamos muito, né? Eu sei. Adorei, parabéns para ti. Outra situação que a gente já teve até um episódio aqui foi falar de inteligência emocional, que é aquela capacidade de você entender o que te deixa feliz e o que te deixa puto. Você saber Sim, reconhecer, entender, talvez até se precaver, sim. para não ficar puto demais e se for ficar feliz, seja feliz, né? Não fique Mas contendo, também não demais. né? Cuidado aí para não Não seja tio da pavê. a inveja alheia aí vai te dar uma zica. Outra situação é, você falou, adaptabilidade. Os cenários mudam muito rápido. Né? O cliente ele quer uma coisa numa semana, na semana que vem a estratégia dele Sim. pode ter E você mudado. sabe que Então vamos ser adaptáveis. lá atrás eu conheci um dono de uma empresa, acho que vale falar aqui, a empresa chama GOK, que eles trabalham, é uma empresa vietnamita que eles trabalham com, eles faziam bolsas, sapatos, Lembro, coisas lembro. Você falou agora, eu lembrei. de De lona, lona, tudo sustentável, de né? coisa de pneu. E eu lembro que um dia eu cheguei, aí o César, meu amigo, era gerente, alguma coisa assim lá, e aí ele me chamou um dia e falou, mano, preciso ir pra Franca buscar uma amostra de um sapato, vamos lá comigo? Bora, Joia, vamos? Aí falou, ó, na volta nós vamos passar na casa do Tai, que era o dono da empresa. joia. Aí eu, Que beleza. interessante. Aí na hora que eu cheguei lá, ele catou, ele abriu na minha frente assim, né? Mansão linda, sabe? O quê? Ele abriu na minha frente. O que que você acha? Oh, Aí eu, eu tenho né? que falar a verdade ou é Aí ele falou, gravata? pode falar, é feio, né? Aí eu falei, era um sapato feminino, né? Eu falei, não usaria. Joia, olha aí. Aí ele falou, pois é, mas. Aí ele falou isso, ele falou, o mundo é do mais rápido, Joia. não é Do do, mais do mais bonitão, bonitão, é do mais rápido. do mais Quanto rápido. mais rápido você é, O né? E esse tempo de cara foi. resposta, E esse essa cara era um case adaptação, muito bom, assim, esse cara é um case legal de perfeito, estudar. adaptação, é perfeito. Outra situação também mega importante é o pensamento crítico. Talvez você conseguir ver numa normalidade alguns pontos de melhoria. Ou saber elogiar. Acho que isso Sim, é uma situação muito importante do pensamento sim. crítico. Eu acho que o lance do. Quando você tem um pensamento crítico bom, não sei se cabe, Mauro, mas eu vou falar um pouco, né? Quando a gente foi pegar o tema ali de como a gente inicial, eu falei do filme do Steve Jobs, né? Sim. E eu vou falar de um outro cara que é o Zuckerberg. Tá. Assistam um filme dele também é bacana. E que da onde que ele começa a ter ideia, da onde esses caras começam a ter ideia, né? O senso crítico deles de tipo, a pessoa gostou, ela fez isso, né? Porque ela fez para ela. Ela, assim, Entendi. então, ela viu ali uma dor, ela viu. Então, Joia. quando você consegue olhar e perceber, tipo, uma dor, uma falha, uma coisa assim, no outro, meu, você consegue fazer ferramentas que vai melhorar muito, você consegue ter Afastar o muitas. julgamento e olhar aquilo como um foco, como um Exato, aqui você caminho. pode trazer uma solução que vai mudar tudo. Exato. Porque é interessante porque a gente comentou aqui, às vezes você sabe desenhar, eu não sei quase nada. Sim. Que vem o Então, próximo que você não vai é? falar aqui, não é? Exatamente, que é falar sobre colaboração. Ser alguém que tem uma mente colaborativa, né? Você está falando, por exemplo, em demandas de grupo, de família, de trabalhos em grupo, ou quem sabe na escola, na faculdade, você ter aquela habilidade de colaborar com o grupo. Não necessariamente colocar o teu ego na frente, não ser o líder, mas quais são as demandas, quais são as tarefas, entendendo que cada tarefa separada ela contribui para o todo, para o Sim. conjunto geral, ok? Outra situação lembrar aqui que acho que é uma coisa importante da gente falar sobre soft skills. A soft skill não é algo extra, não é um plus na sua carreira, na sua habilidade. Ela é a sua estrutura social, relacional. Então, não é que a gente está falando, se eu tiver vai ser bom. Se Sim. você não tiver, socialmente você vai E é estar meio legal de você falido. pensar, né? Como que você, na hora de uma entrevista, por mais que nem você disse, né? As Hard a hard skills. skills, elas são aquela que vai te trazer ali para dentro. Ela vai te Mas eu abrir. vou dar um exemplo. Uma vez eu fui fazer uma entrevista e eu usei ali um exemplo de né, da parte de colaboração. Ela perguntou, como que você é em equipe? Eu falei, gente,
eu sou muito a favor de, né, tipo, né, o que eu sempre falo, da ideia aberta, foi, por exemplo, aí eu usei, por favor, presta essa caneta. Falei, ó, porque eu fui lá e eu queria essa caneta. Aí uma hora falou, mas e se eu colocar uma tampa? Aí o João foi e falou, e se a gente fizer várias cores dela, né? Falei, então no final a gente tem um produto sensacional, que Sensacional e era para ser um, completo. né? E eu lembro que eu fiz isso, né? Muito solto, muito, E muito ali, tranquilo. Mauro, aí depois a menina que ela me chamou, falou, ó, por mim você já passou de fase. Posso chamar os tal? Você tá com tempo? Eu lembro que eu trabalhava no lugar, Joia, eu tava assim. joia. E aí eu falei, tá, vai, né, já, eu tô aqui mesmo. Aí ela chamou, e aí eles contando tudo, ela, conta, conta o quê? Conta aquilo que você me contou da caneta. Foi muito Joia, bom, joia. né? Alguém de RH deve delirar com E o essa legal solução. assim que eu gostei dessa empresa, Mauro, é quando chegou no ponto, falou, ó, eu percebi os líderes, né, que estava acima dessa menina, tal, que foi a última entrevista que eu fiz, Wagner, por mim você está contratado hoje. Joia. Porém, o lance de crescimento aqui é mais difícil. E eu tô vendo que você é uma pessoa muito inquieta. Joia. Se você quiser, você começa agora. Joia, assim não. Mas eu já tô te falando, vai demorar para você ter um crescimento. Joia. Eu Estou achei sendo tão, sincero. tão, né, assim, Esclarecedor. esclarecedor, porque eu ganhei tempo e ele ganhou tempo. Joia. Porque eu ia ficar lá, sei lá, um Joia, ano, joia, joia. né? E Joia. depois eu ia querer sair, ele ia ter que Adorei, fazer tudo de novo, né? Então, adorei. foi uma entrevista muito boa que eu não entrei, porque eu acabei não Nada a querendo, ver, mas uma sinceridade mas foi tão bom. eu fiz aqui um paralelo. Uma amiga minha, ela falou que quando ela fazia aqueles encontros através de aplicativo, Sim. ela marcava sempre para o começo da tarde. Aí assim, a pessoa falava, mas tão cedo? É. Porque se a gente não se der bem, você não perde o teu sábado e eu não perco o meu. Né? Pá, Muito né? Essa bom. sinceridade está em moda. Assertividade, direto ao Sim. ponto. Vamos fazer um paralelo aqui, né? Porque a gente está falando sobre a parte de técnica, a habilidade técnica e as habilidades sociais. E a gente tem muito o uso da IA. A gente tem sempre Uhum. conversado, né? Toda semana a gente tem algum papinho sobre IA, né? Sim. Olha que pergunta aqui. Quais habilidades humanas as IAs não vão substituir? O que você acha? Qual Eu... habilidade que a IA não vai substituir? É difícil. Você sabe que eu tava vendo algumas coisas hoje sobre o ChatGPT, por exemplo. Hum, E o pessoal falando que o ChatGPT ele foi criado hum, para estar do seu lado. sim, uma dupla, Então, né? ele nunca vai falar. Você pode ver que as respostas dele, quando você vai e fala uma coisa, ele é muito bom, legal, que legal, não sei o que lá, Parabéns, tal, tal, é, tal, tal. sempre Né? elogiando. E tá dentro ali para ele ter alguns Joia, bloqueios, né? E alguns pontos que eu vejo, primeiro, ele vai depender sempre da mão humana, joia. né? Ele depende de alguém para fazer alguma coisa para Para ele, fazer os prompts, né, as né? perguntas. Mas, por exemplo, eu até salvei, eu vou te mandar, eu acho que eu te mandei, que agora as pessoas já criaram prompts Para você deixar lá. para você deixar ele mais sincero e tipo, por que que isso é Joia, importante, joia, né? joia. Porque se você tiver uma ideia ruim, ele vai falar, não é legal. Ele vai sempre dar passar pano. Então ele vai Né? parar de passar isso, ele vai parar de passar um pano, ele vai Te começar. dar uma dica do Fábio, meu companheiro. Ele usa 5 IAs para Sim, analisar os roteiros que ele escreve de cinema. sim. E ele aprendeu um tempo atrás esse prompt sobre sinceridade. Né? É. Mas mesmo assim ele fala: você não está sendo condescendente comigo? Aí a IA ela fala: não estou por causa disso, disso. E aprova Olha só que que o legal. roteiro dele é bom por isso, por aquilo outro. Sim, Né? Aí ele perguntou, mas baseado em quê? Qual roteiro você comparou? sim. Aí a devolveu. Eu leio milhares de roteiros mensalmente. E o seu realmente é bom por causa disso, 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 disso. Mas você sabe Ou que. sinceridade, né? Não, mas sabe o que é legal? E é exatamente o que ele está fazendo, gente. Se for falar de IA, uma coisa que eu acho interessante é isso, converse com ela. Quanto mais Eu, você relacionar, né, melhor vai ser. a Nous agora tem muita novidade aí e tal, um novo modelo de negócio trabalhando agora, o Mauro sabe disso, Joia. vocês já têm acompanhado aqui alguma coisa, né? E, gente, eu fiquei acho que 15 dias conversando com a IA para montar só o modelo. Lembra, Mauro? Joia, E aí joia. eu batia para cá, batia para lá, e ela falava isso não, faz assim, faz assado, nananã. Era uma troca. E, Vou gente, dar uma outra ideia aqui que apareceu. Converse com a sua IA sobre habilidades sociais. legal. Ela não vai, eu acho que é muito importante a gente perceber isso, né? Ela não vai ser um ser humano ali conversando com você, ela vai ter uma propensão a te ajudar. Mas se você começar a conversar com ela, o que é importante, como forma, tentar, ela vai te fazer algumas perguntas sobre quais habilidades você acha que você tem,
como que eu posso formar isso? De que maneira isso é trabalhado no mercado? Que tipo de segmentos de mercado eu posso trabalhar com essas habilidades? Converse com ela sobre habilidade social. Acho que é uma coisa muito bacana de você aprender Ô, Mauro, sobre eu vou você. fazer uma coisinha aqui, já aproveitando Diga, disso. vamos lá. Então, gente, se vocês quiserem esse prompt, vai lá no direct Da do Instagram da Nous? Nous e fala, Wagner, eu quero aquele prompt que você falou no vídeo, que eu vou Joia, mandar para vocês. É joia, muito muito bom, é bacana. muito Né? legal esse E prompt. você pode colocar, isso é muito legal, em cada aba que você abre na IA. Estou falando do chat GPT, por exemplo. Em cada aba que você abre, você pode botar um prompt diferente. Aqui, nessa aba, você vai responder assim, assado. Por exemplo, um amigo nosso, Luiz, né, ele tem uma aba lá sobre filosofia. Ele falou, eu quero que nessa aba você use os conceitos de um escritor tal, de um filósofo tal, naquela aba específica, a IA responde para ele como se fosse aquele filósofo. Muito Sim. bacana, muito importante isso. Muito legal. A tecnologia pode nos apoiar muito, mas nunca lembrar que ela nunca será um humano. Né? Então a gente vai ter que trabalhar melhor isso aqui. Que mais? Outra situação aqui. Eu acho que uma das coisas que a IA não vai nos trazer ali é a nossa confiança que a gente constrói juntos, né? Em grupos de trabalho ou amizades que a gente depara, há um critério de confiança ali provado pelo tempo. Eu acho que assim, né, Mauro, o lance de construir junto. Ela até constrói, mas cuidado para você não ficar amigo de um IA. Tenha contato com pessoas, Cuidado para gente. não ser o amigo só da IA, né? Eu acho que pessoas são mais quentes Perfeito, do que IA. perfeito. Concordo, concordo. Eu acho que o tempo do humor, tá triste ou tá feliz, acho que isso faz parte das pessoas. Né? Lembrando, a IA sempre vai estar tua amiga. Né? Cuidado Ô, aí. Mauro, você queria Briga trazer, comigo, viu? IA! Eu só quero trazer que daqui a pouco eu tenho O uma quê? surpresinha Uma aqui, tá? surpresa aqui, é Depois, já, isso? já, 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 Vamos ter já. uma visita aqui no estúdio. É, O que mais? Acho que é bacana a gente perceber o seguinte, né? A gente, quando vai falar, por exemplo, de mercado, eu falo muito isso em treinamento de atendimento e de vendas. Os clientes ficam com a empresa pelo relacionamento e não pelo preço. concordo. Só 14% das pessoas decidem pelo preço. 64% estão interessados nessa Nossa, maneira de saio relacionar muito de lugares por causa disso. de preço. Eu também Não, preço não, de atendimento, de de atendimento. pessoa. Se eu entro num lugar e a pessoa não é simpática comigo, é muito bruta, assim, eu já não quero voltar. Tem uma menor chance da gente voltar lá. Né? Então, é interessante a gente imaginar que nas relações humanas, relação de trabalho, ninguém precisa te aturar. A gente tem que saber trabalhar contigo, mas tem que aturar, aí já é demais. Né? Então, todo mundo tem que ter esse seu compromisso ali. Uma coisa Sim, importante de falar em relações de trabalho, sempre vai existir aquela pessoa que a gente chama de pessoa de temperamento difícil. Né? A gente estava sim. falando no episódio anterior que às vezes tem pessoas que a gente tem que dar tchau, né? Porque a vibe ali É, não tá batendo. Pessoas de relacionamento difícil no ambiente de trabalho também precisam se tocar que não está cooperando com essa energia. E a sim. sinergia acho que é a coisa mais valiosa dentro do ambiente, ok? Estamos caminhando aqui para o final. Nós vamos chegar aqui, acho que num consenso muito importante. Né? No mundo cada vez mais técnico, ser humano virou diferencial competitivo. Você saber que você é humano e conseguir interagir com outras pessoas que são humanas também é o grande diferencial de mercado hoje. Sim. Porque trabalhar atrás de uma tela, né, atrás ali de um algoritmo, isso pode nublar essas relações. E está ali, nada substitui o cara a cara, né, o face a Sim, face. com certeza. Fechou? Meu Fechou. amigo, temos aqui Não, um calma aí. programa? Temos quase. Está Temos chegando uma quase um coisa aqui. programa? Termina aqui, vamos falar mais alguma coisa. Ah, entendi. Ó, então vou lançar aqui, já que sobrou um tempinho, né? Qual habilidade humana você acha que será mais valiosa nos próximos anos? Eu vou falar da minha parte, Sim, tá? o seu olhar para isso. Eu acho que é a pessoa que se adapta melhor aos ambientes. Adaptabilidade, acho que essa é a grande importância. Eu acho que. Por exemplo, você trabalha com várias tribos de agências de marketing diferentes. Exato. Você sente a falta disso nesses grupos? Essa Total. adaptação? Eu acho que cada um, dependendo do âmbito, é muito cada um por si ali, né? Cada um defendendo o seu. E ali é o que eu te falo, se o RH não conversa com o marketing, imagina, uma equipe não conversa com a outra. Entendi. Aí, ó, piorou, né? É, Como se fossem várias empresas dentro da mesma empresa. Né? Cada exato. departamento salvando o seu, Sim. esquecendo dos outros.
interessante. Né? Eu acho, se eu pensar assim, né, qual é a habilidade que eu acho que vai ser mais necessária, você falou da adaptabilidade, eu vou trazer a capacidade de comunicação. Comunicar de maneira clara. Muita gente ainda não sabe fazer isso. Sim. Olha, nossa visita chegou aqui. Temos duas visitas? Por favor, passa aqui, ó, para a gente poder Cadê? enquadrar. Cadê? Vem aqui. Genial, entra aqui, ó. Olha a nossa visita. Quem que é essa aqui? Quem veio visitar nosso estúdio Fala oi, aqui? filha. Fala Você tá com oi pro vergonha nosso hoje? grupo. Ai, quem vê pensa que ela é tudo isso. Dá 30 segundos, muda tudo. É. A gente tava falando hoje muito de uma pessoa aqui, ó, que ela tá aqui também, ó. Olha quem tá aqui, ó. Olha, Ju. Oi, Ju. Que bom essa visita. Esse calor humano. Gente, pra quem não sabe, essa é a minha família. Olha aí, olha que lindo esse grupo. Né? Lindo demais. Adorei. Olha, e com essa Você quer falar alguma coisa? Não? Então a gente Tá vai com ter que vergonha. dar tchau. Então a gente vai Então dar dá tchau. Vamos dar tchau. Obrigado, pessoal. Mais um tempo aqui com a gente. Visite lá as nossas redes sociais e tamo junto mais 2026. Tchau, Lindo, tchau, lindo. gente. Abraço. Genial. Tchau. Genial. Caramba, olha isso.